Olá, minhas meninas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós realmente iremos mergulhar no universo do conhecimento. Vamos falar sobre vários assuntos bem riquíssimos em informação. E o fator primordial antes de tudo isso é você estar assistindo esse vídeo e ao seu lado ter um caderno e uma caneta. Porque todas as informações ditas dentro desse vídeo que nós iremos falar, dessa videoaula, serão de extrema importância. Então eu preciso que você pause se possível, volte novamente, assista uma, duas, três, quatro, cinco vezes o necessário para você entender e absorver o conteúdo ministrado aqui, tá bom? Lembrando que a parte do conhecimento, ela é uma via de mão dupla, onde o professor te direciona o caminho e quem tem que trilhar ele é você, tá bom? Então, hoje nós vamos mergulhar realmente no universo do conhecimento. Vamos falar sobre várias informações que são riquíssimas para nós esteticistas, né, para nosso trabalho, para que nós tenhamos efetividade nos nossos tratamentos e para que nós venhamos também se destacar no mercado de estética como excelentes profissionais, tá bom? Então, hoje nós vamos iniciar, né, essa aula falando um pouquinho sobre avaliação estética corporal. A grande maioria dos profissionais não gostam de trabalhar com estética corporal porque desconhece as ferramentas de recurso para os tratamentos estéticos. Lembrando que tratamento estético corporal não é só reduzido à massagem modeladora. N fatores, é um grupo, uma equipe multidisciplinar onde eu vou trabalhar em parceria com outros profissionais, vou ter uma visão integrativa da área da estética, não somente uma visão limitada, né, relacionada somente ao procedimento executado, que é aquela visão onde eu, profissional, só olho para o procedimento que eu executo. A visão integrativa, ela é uma visão que o profissional ele olha para o procedimento, mas ele olha para outros recursos que ele pode recorrer para que esse tratamento tenha efetividade. Então, quando eu falo de efetividade no tratamento, eu não falo somente da visão enquadrada ao que eu irei executar como profissional da área da estética. Então, dentro dessa avaliação estética corporal, eu tenho alguns componentes, que é a ficha de anamnese e a ficha de avaliação corporal. A ficha de anamnese é uma coisa e a ficha de avaliação estética corporal é totalmente outra. Tirem da cabeça de vocês que a ficha de anamnese é a mesma coisa que a ficha de avaliação corporal. A ficha de anamnese, você vai pegar as informações clínicas do seu cliente. Dentro dessa ficha de anamnese tem um termo de responsabilidade, que é as informações ditas sobre algumas patologias citadas anteriormente são verdades. E que, se alguma delas for caracterizada como mentira, ele pode, no decorrer da sessão, passar mal, ou até mesmo, dependendo da patologia que ele tem, levar até a óbito, se por acaso for uma trombose venosa profunda. Então, dentro desse contexto, a anamnese é o respaldo que nós temos, manuscrito, de que as informações ditas por o nosso cliente eram verdadeiras. Já a ficha de avaliação corporal, eu enquadro o quê? Eu enquadro as informações estéticas visuais e palpáveis que eu vou identificar na minha cliente. Lembrando que minha cliente chega no meu espaço querendo fazer um tratamento específico. Olha, a minha queixa principal é a gordura localizada na região abdominal. Mas dentro desse contexto, você como profissional vai observar que ela tem flacidez tissular, flacidez muscular, que ela tem um pouquinho de estrias. Então, esse fator você visualiza e coloca essas informações na sua ficha de avaliação corporal. Porque o que acontece? Você atende vários clientes por dia. Tem como você lembrar de todas as avaliações que foram feitas? Não. Então, essa ficha de avaliação vai ficar todas as informações que visualmente e palpavelmente você identificou as patologias estéticas presentes no seu cliente, tá bom? Então, essa é a grande diferença. Ficha de anamnese é uma coisa, ficha de avaliação corporal é outra. E a avaliação estética corporal não se conduz somente na via onde eu só vou anotar informações. Lembrando que vocês aprendem informações para serem ministradas para o meu cliente.
Então, o meu cliente, ele não vai entrar no meu espaço para fazer uma avaliação estética corporal comigo, para mim só assinar uma ficha de avaliação. Hipótese alguma. Essa ficha serve para me orientar ele do tratamento que será executado. Então, durante esse percurso da minha avaliação estética, eu estarei orientando ele como será o tratamento, como será o meu procedimento que eu vou realizar, os benefícios dos procedimentos, o benefício dele ter aliado ao meu tratamento, a seguir as orientações que eu estou ministrando para ele, porque você visa não só o dinheiro que ele está pagando para fazer o procedimento com você, mas sim a saúde do seu cliente, porque quando nós falamos de estética, nós falamos de saúde. Então, dentro desse contexto, a avaliação estética corporal, você passa essas informações que são de extrema importância. Você conduz o seu cliente para entender o que será executado, entender a responsabilidade que ele tem dentro desse tratamento. Lembrando que quando nós falamos de estética corporal, o meu cliente precisa fazer atividade física, o meu cliente precisa ter uma boa alimentação, o meu cliente precisa seguir as orientações. 50% é eu, 50% é o meu cliente. Então, dentro da avaliação estética, eu abordo o meu cliente, converso com ele, oriento do que ele precisa fazer durante a sessão de atendimento comigo e aí sim eu vou traçar um plano de tratamento para ele. Entendido? Então, como identificar as patologias estéticas, né? O conhecimento teórico das patologias estéticas te norteiam de como identificar as suas condições. Como nós falamos anteriormente, nas aulas anteriores, nós falamos sobre a etipatogenia de algumas patologias estéticas, falamos sobre como inicia, que é essa etipatogenia, falamos de cada uma e descrevemos cada uma. Então, dentro desse contexto de avaliação estética corporal, entender as formações das patologias estéticas é algo que vai dar uma base de como abordar essa avaliação. Como, por exemplo, professora, minha cliente chegou, falou para mim que ela tem estrias e que foi durante o período de puberdade que ela estava crescendo e saiu umas estrias nas costas dela. Então, a gente tem dois fatores endocrinológicos, né, que vem a parte hormonal, junto com fatores mecânicos, porque ela também estava crescendo. Então, isso eu vou identificar na minha cliente, vou saber enquadrar o que foi que provocou o surgimento dessa estria. Então, esse conhecimento ele vai me nortear de como também orientar o que ela deve evitar. Por exemplo, a lipodistrofia localizada. Minha cliente consome demais em excesso de carboidratos. Então, eu vou saber que a lipodistrofia dela é decorrente ao consumo em excesso de caloria e não há um gasto. Quando eu falo de não há um gasto, ela não faz exercício físico, porque o exercício físico é a ferramenta que utiliza essa energia que vai ser estocada. Então, a energia que nós consumimos em alimento é estocada, só que o exercício físico precisa desse combustível para executá-lo. Então, quando você faz exercício físico, você está queimando o combustível que você armazenou. Então, por isso a importância desse conhecimento. Mas é também de extrema importância que o profissional busque sempre estar se atualizando em informações. Então, não ficar somente nessa aula. O profissional que ele se limita somente a um curso, somente a uma aula, infelizmente ele é um profissional com a visão um pouco limitada. Então, um profissional que realmente busca conhecimento, você pode ter certeza que esse tipo de profissional irá alçar voo bem mais alto. Então, se limitar só a um curso, se limitar só às informações que são ministradas, não é suficiente. Você precisa aprofundar mais ainda o seu conhecimento. E o grande erro dos profissionais é não realizar essa prévia avaliação. Então, se você não realiza essa avaliação, como é que você vai conseguir montar esse plano de tratamento? É possível você só chegar e olhar para sua cliente vestida na roupa que ela está mesmo e conseguir identificar as patologias por cima da calça, por cima da blusa? É impossível. É impossível você ter um resultado sem ver as condições da sua cliente, sem conversar com ela, sem entender o porquê que formou essa patologia, sem entender quando aconteceu isso tudo. É impossível você montar um plano de tratamento e ter resultado. Então, o plano de tratamento, ele é diferente de um protocolo estético. Protocolo estético é aquilo que a marca formulou e você utiliza em todas as pessoas.
Porém, nem todo mundo vai responder tão bem a esse protocolo, porque esse protocolo ele foi pensado para ser executado. Quando nós falamos de plano de tratamento, nós pensamos na individualidade do cliente. Então, quando eu atendo o meu cliente, eu não viso fazer nele o que eu já fiz em outra pessoa. Eu viso atender nele o que ele está precisando de extrema urgência ou de necessidade. Então, quando eu falo de plano de tratamento, eu falo de uma visão individualizada de atendimento para o meu cliente. Então, esse é o grande ponto também diferencial. O protocolo é uma coisa e o plano de tratamento é outra. Quando nós falamos de protocolo, vamos supor, como é que é o passo a passo de você fazer a limpeza de pele? Você higieniza, esfolia, isso é um protocolo que você faz em todas as pessoas. Mas vai existir tipos de pele que você não vai precisar fazer esse mesmo protocolo. Serão outros protocolos. Então aí entra o plano de tratamento, quando você adapta aquilo que é essencial para aquela condição que a sua cliente necessita. Tá bom? Ficou claro? Sessões. A grande maioria das alunas tem dificuldade quando se trata de sessões. Professor, eu não sei quando delimitar as sessões. 10 sessões está ótimo. Então, as sessões irão variar de cliente para cliente. Observação para ser anotada no caderno de vocês. Coloque aí, observação. A sessão irá variar conforme a individualidade de cada cliente. Então, conforme a individualidade de cada cliente, você estipula a sessão. Inicialmente, né, é importante lembrar que essas sessões, como já falei, irá depender desse cliente. Inicialmente, eu sempre recomendo começar de 5 sessões. Delimita 5 sessões. No decorrer dessas 5 sessões, você observa se há necessidade de acrescentar mais sessões e se o seu cliente tem condições financeiras para comprar mais sessões. Então, dentro desse plano de tratamento, olha, nós vamos iniciar com 5 sessões, vamos ver como é que vai ser sua evolução, como é que você vai responder ao tratamento. Então, quando nós atingimos as 5ª sessões, a gente faz uma repaginada para ver como é que está sendo a sua evolução. E aí nós vemos se há necessidade de comprar de nós fazermos mais 5 sessões ou mais 3 sessões para ver se conseguimos um resultado satisfatório. Outro ponto importante dentro desse contexto é você, durante esse período, né, esse percurso das 5 sessões, você não está gerando no seu cliente ansiedades quanto a respeito aos resultados. Porque o que acontece? Você fez hoje a foto, fez a perimetria, pesou. Aí você fez uma sessão de atendimento na sua cliente. Ela reduziu muito bem, porque ela estava há um bom tempo já sem receber algum atendimento e o organismo estava precisando dar esse choque metabólico. Então você vai, pesa ela novamente para ela ver que deu tudo certo? Não. Você só irá pesar ela novamente, fazer todo esse processo quando você atingir a quantidade de sessões que você especificou. Porque você acaba gerando na sua cliente uma ansiedade e na outra sessão que ela vier, a tendência, vamos supor, quando se fala a respeito de líquido, é reduzir esse acúmulo de líquido. Então, hoje, uma exposição para vocês entenderem o porquê que eu estou falando isso. Então, hoje, a sua cliente veio, fez uma drenagem linfática, perdeu 1,2 kg. Já na outra sessão, ela vai perdendo, ela eliminou umas 800 gramas. Ela vai falar assim, a drenagem dela não funcionou. E não é isso. É porque o organismo dela já está começando a voltar a trabalhar. Então, acelerando esse metabolismo desse organismo, eu tenho uma redução nesse acúmulo de líquido, que nós iremos falar mais na frente. Então, quando você mostra para sua cliente todos os dias, todas as sessões, a evolução dela, o que está acontecendo, você gera uma expectativa que pode ser frustrada. Então, não é interessante você ter esse tipo de conduta. Deixem as 5 sessões acontecerem. Na última sessão, você senta com ela, avalie ela novamente e perceba, né? Façam um comparativo se houve uma melhora ou se houve um declínio, que às vezes acaba acontecendo. Então, durante a sessão também, você precisa incentivar a sua cliente de manter os hábitos, seguir firme as orientações, perguntar se ela realmente está seguindo. Isso cria uma experiência positiva para o seu cliente e ele percebe que você se preocupa não só com o dinheiro que ele está lhe pagando, mas sim com o bem-estar dele da sessão,
com o resultado que é o primordial que ele está buscando. Então, você mostra para ele uma experiência boa e você cria essa experiência. E aí você vai gerar no seu cliente o que nós falamos de uma experiência incrível que ele acaba se tornando um fã seu, um fã do seu trabalho. E é isso que nós queremos, pessoas que admirem o nosso trabalho, admirem nossa postura como profissional, tá bom, meninas? E dentro desse contexto, dessa nossa fala, dessa avaliação, eu vou passar uma atividade avaliativa para vocês, valendo 3 pontos, que será da seguinte forma. Novamente, eu peço a vocês para anotarem nos cadernos, anotarem, voltarem novamente, assistirem esse vídeo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até 10 vezes, se possível, para vocês entenderem as informações contidas aqui. Então, o nosso trabalho avaliativo, ele valerá 3 pontos, 3 pontinhos para ser complementado na nota de vocês. E o que vocês precisarão fazer para mim? Vocês irão gravar um vídeo de até 3 minutos, fica a seu critério, simulando uma avaliação estética corporal. Você pode fazer uma simulação com uma pessoa da sua casa, ela não precisa estar nua, ela não precisa se despir. Você pode simular como se fosse um atendimento seu dessa avaliação, bem resumida, para mim realmente perceber se realmente você entendeu esse contexto, como é que seria essa didática, essa dinâmica. O interessante é você adaptar para a sua forma, para a sua personalidade, para a sua forma de trabalhar. E aí, grave o vídeo. Professora, não tem ninguém para gravar o vídeo comigo. Então, tenta simular você mesmo sozinha, tudo bem, mas faça de forma criativa, eu sei que vocês conseguem. É individual, cada um irá fazer o seu, né? Não é em dupla, não é em equipe, é individual. E aí você pode estar enviando esse vídeo para mim via o WhatsApp ou o YouTube. No YouTube eu vou ensinar vocês a postar, é muito simples, mais simples do que postar vídeo no Instagram ou no Facebook. Então fica a critério de vocês, tá bom? Se vocês vão me mandar no WhatsApp ou no YouTube. E aí vocês vão ter o prazo de fazer essa atividade aqui, desse vídeo, até o dia 30/5. Então, até o dia 30/5 vai ser o dia que vocês estarão me entregando essa atividade. Pode me entregar antes, fica a critério de vocês. E aí, o horário que eu estarei recebendo, até o dia 30, eu só estarei recebendo a partir de 11 horas. Depois disso, de 11 horas, eu não recebo mais, tá bom? Então, fechamos essa primeira parte, atividade. Referente ao quê? A avaliação estética corporal. Simule a avaliação, coloque um cliente ou um boneco, faça uma coisa bem didática. Eu sei que vocês podem fazer e irão fazer o melhor de vocês. E agora nós vamos para outra parte. Agora nós vamos falar um pouquinho do sistema linfático. Isso mesmo. Para nós falarmos do sistema linfático e em seguida entendemos e conhecemos um pouco mais das cirurgias plásticas. Isso mesmo. Então, o estudo do sistema linfático, ele veio sendo adotado por várias culturas, né? Os gregos, os chineses, os italianos, os brasileiros, porém, né, ainda se encontra um pouco de dificuldade com relação aos seus aspectos, à sua coloração, à sua localização. E nós temos aqui os primeiros estudiosos desse sistema, né, que foi Hipócrates, que é o pai da medicina, quando nós falamos de conhecimento sobre anatomia, fisiologia, sobre tudo como iniciou essa fundamentação do conhecimento da medicina, nós temos essa figura ilustre que retrata isso, Hipócrates. E Hipócrates nominou a linfa de sangue branco. E ele teve o auxílio, né, de Herófilo, que era o anatomista grego, e teve esse processo de descobrimento desse sistema. Isso tudo, gente, no ano de 300 antes de Cristo. Olha, desde quanto período, né, esse sistema ele vem sendo estudado. Então, no decorrer do século XVII, a descrição do sistema linfático foi atribuída a Gaspar Acelio de Milão, que foi um professor de anatomia em Pávila. Ele trabalhou em Pávila de 1581 a 1627 e estudou os vasos linfáticos. Ele foi o primeiro a estudar sobre os vasos linfáticos de um intestino do cão. Já em 1647, nós temos essa figura ilustre,
que alguns pontos dos linfoglândulos, que nós iremos falar mais na frente, a gente retrata o nome dele. Ele descobriu, né, e pontuou a localização exata da cisterna de Piquet. Como ele tinha descobrido, tinha colocado o nome de cisterna de Piquet. Já hoje, né, conforme a nomenclatura anatômica internacional, ela é conhecida como cisterna de Quilo, mas algumas pessoas falam também cisterna de Piquet. E atualmente, né, nós temos um profissional que é o pai da drenagem linfática, que é o Amy Bolden. Ele dedicou toda a sua vida para estudar sobre o sistema linfático, o seu funcionamento, e desenvolver uma técnica específica que nós utilizamos até hoje. Então, todos esses outros pessoas figuras que nós citamos, eles foram muito importantes na descoberta e no avanço do estudo desse sistema linfático. Então, hoje nós temos a possibilidade de entender mais um pouco sobre esse sistema, graças a essas descobertas dessas figuras que foram de extrema importância nesse contexto histórico, né, de conhecimento. E o sistema linfático? A formação do sistema linfático ele já esteve relativamente associada a uma conexão direta com o sistema circulatório. Ou seja, eles andam entrelaçados em meio aos vasos e artérias e há um conjunto de trocas gasosas entre esses sistemas. O sistema linfático ele é diferente do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é o sistema sanguíneo, né? Que ele tem o coração como bomba, né, propulsora, que vai bombear este líquido, ou o sangue, vai levar nutrientes para os órgãos, para as outras regiões. Temos a constituição capilares, artérias, arteríolas, vasos. Então, diferente totalmente do sistema linfático. Então, o sistema linfático ele não possui esse órgão bombeador central, como nós temos o coração, e ele transfere essa importante função de bombeamento, que é, no caso, entrelaçada com a função do coração, aos linfoglândulos. Então, quando nós falamos dos linfoglândulos ou dos gânglios linfáticos, coloque aí no seu caderno a observação, eles são os corações do sistema linfático que irão fazer o bombeamento desse líquido que é contido nesse sistema. Então, assim, o sistema linfático é composto por linfa, capilares linfáticos, vasos linfáticos, troncos linfáticos, ductos linfáticos e tecidos ou órgãos linfóticos. Estes últimos, né, eles se encontram nas tocilas e nos linfonodos, no baço e no timo. Então, esses órgãos linfóides são os órgãos que produzem e são os órgãos que fazem parte da constituição desse sistema linfático, que são o timo, o baço, as tocilas, que são conhecidas como as amígdalas nossas. Então, as tocilas, elas são responsáveis por captar as informações que são adentradas dentro do nosso organismo, e caso entre alguma bactéria, o que ela faz? Ela pontua que entrou um micro-organismo e que o nosso sistema precisa ativar a defesa contra esse micro-organismo. Então, o sistema linfático ele é constituído por pré-coletores, coletores, canais, ducto torácico esquerdo ou canal ducto linfático direito. Então, são composições de ferramentas que são responsáveis por fazer o carreamento deste líquido, que nós denominamos como a linfa, que mais na frente eu vou estar falando para vocês. Então, os capilares linfáticos, eles são responsáveis também por carregar o líquido que fica presente no espaço intersticial da célula. Então, quando nós falamos da célula, nós falamos de um espaço micro pequeno. Então, os capilares linfáticos, eles ficam entre essas células, sugando os resíduos metabólicos que elas produzem, as excreções metabólicas, algumas células que morrem ao decorrer, né, do seu processo de maturação. Então, o sistema linfático ele faz esse processo de remover as toxinas e os resíduos metabólicos celulares. Temos os canais pré-coletores, coletores, temos os linfonodos, esses são os corações do sistema linfático, né? Eles estão dispostos nos trajetos dos vasos linfáticos, normalmente em grupos. Quando nós falamos de linfonodos, nós falamos de um conjunto de grupos, nós não falamos só de um linfonodos, e vocês vão entender um pouco mais na frente quando eu falar para vocês na demonstração que eu irei fazer, da prática para vocês.
Então, nós temos os glândulos principais, que eles estão em algumas determinadas regiões do nosso corpo. Em sua maioria, né, eles possuem a cor acinzentada, os nossos linfonodos têm a cor acinzentada. Eles possuem a sua função de produzir linfócitos e ele tem o papel de filtrar, né, o líquido que é levado para ser eliminado do nosso organismo, que é a linfa. Então, eles são depuradores capazes de absorver, eles absorvem, fazem a metabolização dos resíduos que eles absorveram, destrói alguns elementos provenientes da circulação linfática, que são elementos que são tóxicos, elementos que não fazem parte, que não estão presentes. E ele tem em sua constituição os mediadores, que são os linfócitos, os macrófagos, que vão fazer o quê? A defesa imunológica. Então, vocês podem ouvir porque a verdade, o sistema linfático, ele é o sistema imunológico nosso. Ele faz um papel de extrema importância quando nós falamos de proteção imunológica. Então, a linfa, né, nós falamos desse sistema, ele tem capilares, ele tem coletores, vasos, e dentro desses vasos, desses capilares, nós temos o quê? O sangue? Não, nós temos a linfa. Então, a linfa é o líquido que fica constituído no interior dos vasos linfáticos. Então, quando nós falamos dos vasos linfáticos, dos capilares linfáticos, eles conduzem a linfa, que é o líquido que fica no seu interior. Então, ela é conhecida como um dos líquidos mais nobres do organismo, perdendo somente para o líquido que fica do nosso encéfalo. E alguns autores relatam sua cor como amarelo-limão. Então, dentro da linfa, nós temos a sua composição de 96% de água. A composição dela é similar ao plasma sanguíneo. O que vai diferenciar ela do plasma é a quantidade de proteínas existentes, que é bem menos do que a metade encontrada no plasma, sendo aproximadamente 40% constituída pela grande quantidade de leucócitos. Então, 40% da sua constituição será de leucócitos, né, que são as células de defesas, e pela sua mínima quantidade de hemácias. Ela quase não tem grande presença de hemácias na sua constituição. Então, existem, né, grandes quantidades de linfócitos, que são os glóbulos brancos, né, os linfócitos T, que eles vão atuar como proteção. E o trajeto da linfa, ele vai ocorrer em grande quantidade nas vias mais superficiais. Então, nas vias superficiais, nós teremos 80% de concentração de capilares linfáticos, de ductos linfáticos, vasos linfáticos, e a níveis profundos, que são quase próximos dos nossos ossos, a níveis bem profundo mesmo, nós teremos bem menos concentração de capilares, de vasos linfáticos. Já diferente do sistema cardiocirculatório sanguíneo, né? No nosso sistema circulatório, as nossas veias, artérias, elas são bem mais presentes a níveis profundos do que em níveis superficiais. A níveis superficiais, nós temos menos presença de veias do que a níveis profundos. Ficou bacana essa explicação? Eu achei ela bem mais didática. Então, a fisiopatologia do edema. O que é o edema? Então, nós falamos que o sistema linfático ele é responsável por transportar, né, o líquido que fica contido ali dentro, a linfa. Então, o que acontece, Arielle, quando esse transporte ele fica em deficiência ou quando esse transporte não consegue ofertar uma força tão grande para retirar a quantidade exagerada de líquido? Então, acontece isso. O excesso de líquido no espaço intercelular do sistema linfático, ele vai causar o aumento endotelial desse tecido. Então, vamos aqui para uma analogia bem didática que eu gosto de falar. Um balão. Quando você pega um balão e você coloca ele numa torneira e começa a encher de água, o que acontece com o balão? Ele começa também a encher. Então, isso que vai acontecer com o nosso sistema. Quando o sistema linfático ele percebe que tem um aumento de líquido nessa região, ele começa a aumentar a sua capacidade de transporte desse líquido. Quando esse aumento dessa capacidade não consegue comportar a quantidade de líquido existente,
ele vai adaptar o corpo para expandir esse tecido e conseguir conter essa água ali dentro. Então, é isso que acontece na fisiopatologia do edema. Essa dinâmica, né, a gente explica bem detalhado o que está acontecendo ali dentro. Então, o sistema linfático tentou carregar essa linfa, ele aumentou a potência, como se ele tivesse aumentado a velocidade, mas mesmo assim não conseguiu comportar a quantidade de líquido presente. Então, aí acontece o edema, tá bom? Assista novamente as explicações, por gentileza, não esqueçam de anotar, porque são informações riquíssimas. Então, vocês lembram que nós falamos sobre o coração do sistema linfático? Pois é, chegamos na parte boa. Então, os gânglios linfáticos, eles não são somente um grupo, são vários gânglios linfáticos. E eles são os corações do sistema linfático. Então, nós temos os gânglios principais desses sistemas, que são os cervicais, que ficam na região cervical do pescoço, supra e infraclaviculares. Supra quer dizer superior da clavícula e infra abaixo da clavícula. Nós temos o ângulo venoso que fica nessa região do pescoço, nessa região da parte da frente do pescoço. Enquanto eu for falando a localização, vai pontuando com a sua mão. Então vamos lá. Cervicais atrás das costas, aqui no pescoço. Supra e infraclaviculares, ângulo venoso. Eu tenho os axilares, cubitais, que fica nessa região, os cubitais. E eu tenho a cisterna de Quilo. Depois eu vou mostrar para vocês a cisterna de Quilo na nossa aula prática que eu irei demonstrar. Isso são os gânglios linfáticos superiores. Eu tenho os cubitais, ângulo venoso, cervicais, supra e infraclaviculares, axilares, tá bom? E a cisterna de Quilo. E os linfogânglios inferiores são inguinais, poplíteos e maleolares. Então, vou mostrar para vocês mais ou menos esse esquema, ficou bem bacana. Deixa eu ver se eu acho aqui meu laserzinho para mostrar. Então, vamos lá. Nessa região atrás do pescoço, nós temos os cervicais. Nessa região aqui eu tenho o ângulo venoso. Aqui, em cima da clavícula, é o supraclavicular. E aqui abaixo da clavícula é o infraclavicular. Eu tenho os axilares, os cubitais e eu tenho a cisterna de Piquet ou cisterna de Quilo. Lembrando que aqui nós temos o externo, que é o nosso osso, o nosso externo. Então, esse externo é o ossinho, né, que vem até aqui. E bem aqui nós temos a finalização, que nós denominamos como processo xifoide. Quando acaba esse processo xifoide, aí eu pontuo a localização exata dessa cisterna de Piquet ou cisterna de Quilo. Eu tenho aqui os inguinais, que ficam próximo da virilha. Tenho os poplíteos e tenho os maleolares. Então, os maleolares, eles ficam esses dois ossinhos aqui nas laterais. Esse e esse. O poplíteo, ele não fica na região da frente do joelho. Ele fica nessa região posterior do joelho. Então, vamos lá. Cervicais, ângulo venoso, supra e infraclaviculares, axilares, cubitais. Temos a cisterna de Piquet ou cisterna de Quilo, inguinais, poplíteos e maleolares. Isso mesmo. Gostei dessa explicação. Então, entendemos que aqui nós temos os gânglios linfáticos, as grandes cadeias. Então, nós vamos conversar. Ai, meu Deus. Ei, Paulo, corre aqui. Desculpa. Desculpa, pessoal, é porque o meu filho está se aventurando bem aqui e eu levei um susto. Então, entendendo essas ferramentas, entendendo essas pontuações desse sistema, eu vou conseguir entender um pouquinho da drenagem linfática quando eu for mostrar para vocês. Então, agora vamos falar sobre a drenagem linfática.
Então, a drenagem linfática foi uma técnica criada pelo M. Volden, que ele é um dinamarquês, e pela sua mulher. Ele era fisioterapeuta e dedicou toda a sua carreira no estudo desse sistema. Ele desenvolveu, né, esse conhecimento, essa técnica, a drenagem linfática, de forma totalmente sem ter um norte. Ele estudou realmente, ele dedicou o seu período de vida toda para estudar esse sistema e aperfeiçoar essa técnica. E hoje nós temos uma técnica que goza, né, da sua evidência científica, da sua efetividade no tratamento de N patologias e principalmente é usada como ferramenta na nossa área da estética, não só pelo benefício que ela proporciona, mas, quer dizer, não só também pela questão da estética, mas pelos benefícios que ela nos proporciona. Então, drenagem linfática, esse termo drenagem linfática, ele pertence à origem inglesa de um pretextus léxico da hidrologia. Então, esse termo era dado a uma execução que eles faziam em evacuar um excesso de água que tinha nesse pântano. E eles faziam esse evacuamento dessa água por meio das caneletas presentes nesse pântano, que desembarcava ou em um poço ou em um curso de água de um outro rio. Mas esse termo drenagem linfática é referente a essa técnica que eles faziam de evacuar uma grande quantidade de água presente em um pântano. Então, a drenagem linfática, ela vai muito além de uma simples massagem. Ela não é só uma massagem. Ela é uma técnica que realmente tem evidências que comprovam a sua efetividade, os seus benefícios. Então, quando nós falamos de técnica, nós primeiro temos que ter a visão de estudos que comprovam a sua eficácia. Então, a drenagem linfática, ela tem todo o respaldo científico de sua efetividade em vários tratamentos. Então, dentro das técnicas, né, as suas manobras da drenagem linfática, elas são indicadas para prevenção e para o tratamento de edemas, linfedemas, fibroedema geloide, que vocês lembram que nós falamos sobre a fisiopatologia, que ela afeta diretamente na qualidade do transporte desta linfa, na qualidade do transporte do sangue. Queimaduras podem ser também utilizadas no pós, porque vai acelerar o processo de reparação desse tecido. Enxertos também, que eu vou acelerar esse processo de regeneração tecidual. Em acne, então eu vou estar explicando mais ou menos detalhado cada ponto desses mais à frente. Agora. Então, quando nós falamos de indicações da técnica da drenagem linfática, nós falamos de pessoas que precisam se enquadrar dentro dessas indicações. Então, a drenagem linfática, ela tem as restrições, mas ela pode ser feita e dentro de todos os tratamentos que você quiser executar. Desde a flacidez de pele, a gordura localizada, eu sempre recomendo iniciar com drenagem linfática ou qualquer tratamentos estéticos, porque nós iremos desintoxicar esse organismo, nós iremos aumentar esse metabolismo a nível celular e a nível também de transporte dessa linfa. Então, nós vamos ter uma célula mais permeável, uma célula que vai absorver melhor a resposta que você quer executar nesse tratamento. Então, quando você faz essa técnica, você prepara o organismo para receber o seu tratamento, receber o ativo que você quer utilizar. Então, é muito recomendado o uso da drenagem linfática em qualquer ou antes de qualquer tratamento. Então, no fibroedema geloide é muito recomendado pelo quê? Porque nós sabemos que afeta diretamente o transporte, o retorno desse sistema. Então, dentro do fibroedema geloide, nós temos o comprometimento direto dos capilares linfáticos, das vias linfáticas, dos capilares sanguíneos também. A desintoxicação do organismo, que nós vamos reduzir os resíduos metabólicos, vamos reduzir as toxinas, os radicais livres, vamos reduzir o excesso de líquido contido no espaço entre essas células. Então, essa redução desse líquido, essa desintoxicação, vai auxiliar no processo de absorção dos produtos que eu quero utilizar, vai melhorar a permeação também das eletroterapias que eu quero utilizar. Então, esse processo ele facilita a entrada desses recursos que eu quero utilizar dentro do meu plano de tratamento. Relaxamento muscular, microvarizes, porque lembrando, quem tem microvarizes, a região onde nós temos microvarizes, não podem ser executadas as manobras da massagem modeladora. Então, eu vou fazer o que? A drenagem linfática, porque eu vou também, de certa forma, estar beneficiando esse transporte desse líquido que está ali estagnado.
Equimose, que é as manchas causadas pelos hematomas de algum acidente ou de alguma cirurgia. A acne também é super recomendado porque nós temos uma inflamação. Além disso, você vai concentrar células de defesa para esse tecido, vai acelerar o processo de cicatrização, vai acelerar o processo de desinflamação. Então, é super recomendado. Na gestação também é recomendado o uso da drenagem linfática. Lembrando que após o 4º mês, porque dentro desse período o corpo está querendo se adaptar ao feto, então não é interessante antes disso fazer a drenagem linfática. E é sempre importante perguntar se há a liberação do médico, se o médico liberou para ela fazer esse atendimento. Então isso é muito importante. E nós temos também, né, o edema corporal pós-parto, por exemplo. Teve bebê? Pode sim fazer a drenagem linfática sem medo. É super recomendado o uso da drenagem linfática no pós-parto, tá bom? E no pré e no pós-operatório, que mais na frente nós vamos estar falando sobre isso. As contraindicações. As contraindicações são as pessoas ou o que deve estar o que está enquadrado que não pode ser executada a drenagem linfática. Então, pessoas que tenham problemas cardiovasculares não podem receber a drenagem linfática. Pessoas que têm câncer, eu coloquei essa observação porque alguns profissionais ou alguns oncologistas, eles recomendam sim os clientes fazer a drenagem linfática. O que acontece? Hoje em dia não se tem tanto estudo que evidencie que realmente essa técnica possa causar a metástase. Então, quando você faz a drenagem linfática, você auxilia em alguns processos. Então, não existem estudo que comprove que possa causar essa metástase. Inclusive, eu estive participando de algumas palestras atuais e abordando essa temática eu achei muito interessante, porque evidenciam também nessa prática da drenagem linfática o cuidado estético paliativo, que é proporcionar para esse cliente que está em fase terminal de uma doença, pelo menos ter um pouco de qualidade de vida. Então, não existem bases que realmente comprovem, mas alguns profissionais até recomendam fazer. Lembrando que se alguma pessoa que tem câncer lhe procurar, peça para ela trazer a recomendação do médico. Se o médico liberar, aí você faz. Se ele não liberar, não faz. Lembre que nós trabalhamos sempre em parceria com o médico. Estado febril não é interessante, processo infeccioso também não, porque a gente dispensa essa infecção. Então, se está doente, fique em casa e vá descansar. Alterações do funcionamento da tireoide pode aumentar. Bronquite também não é interessante. E trombose. A trombose, o que acontece? São pequenas coagulação do sangue em áreas específicas dentro do aparelho circulatório. Então, cria aquele trombo bem pequenininho. Então, quando você faz a drenagem, esse trombo ele pode se deslocar, sendo carregado ou para os pulmões ou para o coração. E aí, após chegar no pulmão, ele pode provocar embolia pulmonar e você levar sua cliente a falecimento em até 4 horas após ter feito a drenagem linfática. Então, se a sua cliente tem trombose venosa profunda, jamais faça drenagem linfática nela ou qualquer outro procedimento. E na nossa aula prática, eu explico para vocês o teste que nós fazemos para evidenciar ou verificar se ela realmente tem ou não tem trombose. Lembrando que nós não damos laudo, mas isso é bom para nós conseguirmos identificar visualmente se ela pode ter tendência de ter ou não. E agora nós vamos falar sobre cirurgias plásticas. Falamos sobre o sistema circular, falamos sobre o sistema linfático, falamos sobre a drenagem linfática, seus benefícios, a N importância dela, suas indicações, suas recomendações. Agora nós vamos falar um pouquinho das cirurgias plásticas e aí depois vem o pré e o pós-operatório. Então, as cirurgias plásticas, nós vamos focar nas cirurgias estéticas do contorno corporal. Então, cirurgias plásticas do contorno corporal são as cirurgias executadas para reparar as alterações morfológicas, né, fisiológicas do nosso corpo, da parte corporal. E são um conjunto de grupo de técnicas. Então, não é só uma técnica, são várias técnicas que são empregadas para dar harmonia a essa silhueta corporal. Então, nós temos esse recurso, né, que são as cirurgias plásticas, que vão ser recomendadas para esse uso. Volto a lembrar vocês de anotar todas as informações do vídeo, por gentileza, no seu caderno. Então, nós temos hoje um alto nível, né, de procura, de busca de pessoas para fazerem ou receberem as cirurgias plásticas.
os números de pessoas que têm buscado esse procedimento vem aumentando com o passar do tempo. E a gente sabe que uma preocupação com o corpo hoje é algo que a mídia tem imposto bastante, muitas pessoas têm buscado. Então, dentro dessa busca, né, a gente tem várias técnicas que foram aprimoradas e executadas nesse tratamento. E aí nós temos a abdominoplastia. A abdominoplastia é uma cirurgia, né, que tem um porte bem grande, que nós iremos falar um pouquinho mais à frente. Mas alguns cirurgiões plásticos, eles avaliam 3 elementos básicos para que uma pessoa venha realizar a abdominoplastia. Primeiro elemento, a pele, se ela tem uma flacidez tissular. Se essa cliente tiver uma flacidez tissular causada por fatores como gestação, engordou, emagreceu, já é um indicativo para receber a abdominoplastia. Outro indicativo é tecido gorduroso. Se essa cliente tiver flacidez acompanhada de gordura, ou se ela tiver um pouquinho de gordura e não tiver flacidez, já é um indicativo que se enquadra dentro da execução da abdominoplastia. E outro indicativo é a porção muscular. Se essa minha cliente vai ter diástase, que eu irei falar mais na frente com vocês o que é a diástase. Então, dessa forma, é enquadrado esses 3 elementos que o profissional, o cirurgião, irá observar e irá enquadrar se essa cliente irá fazer ou não a abdominoplastia. Isso quem observa é ele. Porém, vocês como profissionais que irão trabalhar em parceria com o cirurgião plástico, precisam estar atentas a essas informações, tá bom? E normalmente também, quando há hipotonia tissular, né, e estrias até a porção superior da linha umbilical. Então, quando nós temos clientes que têm estrias até a região superior do umbigo, ela também é recomendada fazer a abdominoplastia. Então, a abdominoplastia, ela trata-se de uma técnica que o cirurgião plástico irá fazer a remoção do tecido até a região da linha umbilical. Então, todo esse tecido será removido, ele irá retirar, ele nomina como retalho, ele faz um corte de uma crista ilíaca a outra, ele remove esse retalho, sutura o músculo para fazer a união desse músculo que estava separado. Remover o retalho, ele vai tracionar, puxar esse tecido, criar uma nova cicatriz umbilical, porque ele removeu ele removeu no retalho o umbigo, então ele vai criar outra cicatriz umbilical e aí fecha a cicatriz. Então, ele vai suturar essa estrutura, Ele vai suturar essa estrutura, que é onde ocorre a diástase, que é o separamento, né? A separação do músculo, que é causado pela obesidade, pela gestação. Normalmente, se você aumentou do sobrepeso a alguns níveis, você pode ter, sim, diástase. Nós fazemos teste para identificar se você tem ou não diástase. Então, a diástase é essa separação desse músculo que ocorre por forma mecânica, né, dessa indução, desse crescimento desse abdômen que acaba separando esse músculo, ele não consegue comportar. Então, em algumas pessoas deixam o abdômen mais proeminente, mais saliente, tem mais dificuldade de manter ele contraído, ele fica mais distendido. Então, dentro da cirurgia é feito a suturação desse músculo para ele ficar realinhado. A abdominoplastia ela apresenta uma série de complicações, cada uma diferente, como hematomas, seromas, que é a correlação, né, a coleção de líquido abaixo da pele, o seroma. Infecções pode também acontecer, necroses, porque como houve a remoção desse retalho, quando se une essa região com essa outra região do corpo, ele de certa forma vai tentar se adaptar. Mesmo sendo a mesma pele da mesma pessoa, o corpo tenta se adaptar essa ligação dessa extremidade que não era pertencente a ela com outra. Então, quando ela vai fazer essa união, acaba acontecendo a necrose, que é a morte tecidual. Então, em alguns casos pode acontecer sim necrose. E alguns exemplos de hematomas, né, que eu trouxe para vocês é essa manchinha que normalmente fica de lipoaspiração, mas nesse caso da cirurgia plástica, ela também da abdominoplastia, também tem riscos de ficar com hematomas na região abdominal. A mini abdominoplastia.
A mini abdominoplastia geralmente é indicada para mulheres que ainda não engravidaram, aquelas mulheres que não engravidaram, porém engordaram, emagreceram e ficaram com um pouquinho de flacidez. Ou mulheres que tiveram gestação e durante essa gestação cresceu um pouquinho a barriga e ficou com um pouquinho de flacidez. Não tão acentuada, mas moderada. E também para corrigir a musculatura também. A cirurgia da mini abdominoplastia, a incisão é diferente da abdominoplastia. Lembrando que a abdominoplastia vem de uma crista ilíaca a outra. Já a mini abdominoplastia, ela é diferente. A cicatriz dela se assemelha a de uma cesariana, é bem pequena e normalmente não é necessário o uso de drenos aspirativos. Já na abdominoplastia é utilizado os drenos justamente para não acontecer os seromas, né, que é ficar na quantidade de líquido embaixo desse tecido. Então, a mini abdominoplastia vai fazer a retirada desse excesso de pele e do tecido conjuntivo, se essa cliente tiver um pouquinho acentuada, tá bom? Então, a diferença entre a abdominoplastia e a mini são o corte, que não é tão acentuado, a mini é menor, a abdominoplastia é maior. Nós temos na mini menos complicações, já na abdominoplastia a gente tem sérias complicações que podem desenvolver. Lembrando que são complicações que podem desenvolver, não que são obrigatórias serem desenvolvidas. Então, aqui, ó, um aspecto da mini abdominoplastia. E alguns cirurgiões plásticos associam a mini abdominoplastia com uma lipoaspiração. Eles sempre gostam de fazer isso. Fica a critério de quem? Do cirurgião plástico. A lipoaspiração. A lipoaspiração foi fundada pelo cirurgião francês, que é Yves Girardet e Luzier, né, baseado na ideia da remoção do tecido adiposo, praticada anteriormente por outros médicos. Porém, ele aperfeiçoou essa técnica. Ele idealizou uma cânula de metal com um orifício lateral, e aí esse orifício fazia conectar num vácuo, e esse vácuo sugava a gordura presente no tecido adiposo. Então, ele idealizou esse aparelho, né? Aqui é o vácuo e aqui as cânulas. Então, essas cânulas são inseridas no tecido, né? Eu vou estar explicando para vocês. Então, essa técnica, ela efetua uma mini lesão, uma mini incisãozinha bem pequenininha, e aí faz esse cortezinho pequeno, introduz a cânula embaixo, e aí essa cânula vai fazendo a sucção, aonde ela vai fazendo a retirada do tecido gorduroso. E esse procedimento, o ponto que é importante para ser até anotado no caderno de vocês, ele vai criar túneis. Lembram, eu estou introduzindo uma cânula, ela vai sugando, mas ela vai sugar conforme o seu formato. Ela não suga tudo que está ao redor. Ela suga aquilo por onde ela está passando. E com isso ela vai criando túneis dentro do tecido adiposo, que foi promovendo a sua retirada. E esse processo de vai e volta realizado pela cânula, ele pode sim comprometer a função, né, do sistema linfático superficialmente. Lesiona ele, porque vai haver um rompimento também das fibras de colágeno, vai haver um rompimento dos capilares sanguíneos, dos capilares linfáticos, porque é uma agressão. Então, aqui eu tenho a possibilidade de fazer a remoção de gorduras localizadas, como também tem uma possibilidade de tirar de algumas regiões localizadas e enxertar em outras regiões que eu não tenho tanto acentuamento dessa gordura. Então, hoje nós temos um enxerto de glúteo, que é algo executado pela grande maioria das mulheres que querem dar uma acentuada no bumbum, avantajada no bumbum. E aí nós vamos agora para a parte das cirurgias de mama, prótese, né, que é o amor de todas as mulheres praticamente. E é a cirurgia mais feita hoje no Brasil. Então, nós temos a mastoplastia redutora, que essa técnica vai fazer a redução do volume das mamas e vai fazer também o quê? A correção da sua queda. Então, essa cirurgia, ela faz a correção do volume e da queda do peito. Percebam, corrigiu o volume e também a queda. Então, as cicatrizes que nós temos periaureolar, que fica ao redor da auréola,
ocorre raramente, em alguns casos muito selecionados. Então, ela fica em volta, né, da auréola, aqui é o peito, a cicatriz fica em volta. Nós temos periaureolar e vertical, localizada ao redor da auréola, no seu polo inferior ou até o sulco inframamário. Temos também a que fica na região inframamária, essa daqui, que ela está falando, que fica abaixo, aqui é o peito, aqui fica a cicatriz embaixo ou na auréola. Isso vai depender do cirurgião. Ele pode colocar essa periaureolar mais vertical, colocar aqui embaixo ou colocar na auréola. Isso fica a critério do cirurgião plástico. Temos ter invertido, né, que é aquele comum, que aqui está a auréola do peito. O cirurgião vai fazer o corte em volta da auréola e na região inframamária. E ele faz esse T invertido em todo, nesse contexto da auréola, mais a parte inferior do peito. E nós temos também em L, que é aqui nós temos a auréola. Gente, eu tô muito artista, né, meninas? Aqui eu tenho a auréola e aí ele faz o corte em volta dessa auréola e faz o Lzinho embaixo, inframamário. E nós temos também a mamoplastia de aumento. A mamoplastia de aumento, ela vai fazer a incisão do silicone, né, para corrigir a assimetria do peito. Lembrando que a proporção do peito tem que ser com relação ao quadril. Então, sempre o cirurgião vai se basear no seu, para aumentar o seu seio, ele vai se basear no seu quadril para ver se é proporcional ao seu quadril o tamanho da prótese que você quer colocar. Lembrando que também a importância, as questões das cicatrizes que irão ficar no peito irá depender de cada cirurgião plástico. Cada cirurgião trabalha de uma maneira, mas o importante é você entender como ou ter dimensão de como vai acontecer essa lesão nesse seio ou como vai ficar essa cicatriz nesse seio. Então, a mamoplastia de aumento vai corrigir a assimetria, que tem pessoas que têm um peito menor do que o outro, tem pessoas que têm um peito maior e aí outro, a diferença é mínima. Então, para corrigir essa assimetria e dar forma para o peito, é feita essa mamoplastia de aumento. E aqui nós temos um caso que a cliente tinha pouco peito e torneou, ficou com mais peito. E também temos a mastopexia, que é a cirurgia de correção de queda. Ela vai corrigir a queda dessa mama, a flacidez. Então, a pessoa que às vezes tem engordou, emagreceu, engordou, emagreceu, engordou, emagreceu, acaba tendo uma queda desse peito. Então, a mastopexia ela é feita para corrigir essa queda e a flacidez. Aqui nós temos os graus de queda, né? Que é avaliado pelo cirurgião plástico para em seguida ele poder fazer a execução da sua técnica, que é a cirurgia plástica. E aqui eu tenho 7 questões para vocês responderem e me entregar, não necessariamente amanhã. Eu vou dar um tempinho para vocês estarem me entregando na segunda-feira. E a nossa atividade de hoje para ser feita é vocês colocarem aqui nos comentários o ponto que eu falei dentro dessa explicação da aula que vocês acharam mais interessante. É só essa pergunta, somente essa pergunta. Então, vocês vão colocar nos comentários do vídeo para mim, professora, o ponto que eu achei mais interessante na sua aula hoje foi: essa é a pergunta que eu quero que vocês respondam nos comentários. A única pergunta feita nesse vídeo é essa: professora, hoje o que eu achei mais interessante na sua aula foi sobre isso. Beleza? E aí, essa atividade, vocês irão fazer ela e irão me entregar segunda-feira. Deixa eu ver que dia será segunda-feira, Senhor, para eu poder cobrar de vocês. Então, eu vou botar no grupo a data da entrega dessa atividade e estarei aguardando. Lembrando que é no e-mail arielealvorada@gmail.com, tá bom? Enviar essa atividade. Lembrando que são 2 atividades. Qual é a 2 atividades, professora? A primeira atividade, a do vídeo, que eu postei e que é para entregar até o dia 30. A segunda atividade, essa, que é para entregar na segunda-feira. E a terceira atividade é qual? Responder nos comentários o que foi que você
achou de mais interessante nesse vídeo que você não sabia? Professora, tarará, tarará, tarará. Dúvidas, por favor, gente, não perguntem para colegas de vocês, perguntem para mim, que eu estarei tirando todas as dúvidas, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito da aula hoje, achei ela riquíssima de informações, de conteúdos extremamente importantes. E até a próxima, se Deus assim nos permitir, estarmos uma pertinho da outra. Tchau, tchau!